Position é uma propriedade do CSS que utilizamos para posicionar elementos na nossa página HTML. Por padrão, todo elemento, quando ele é criado, ele vem com o valor de position static, ou seja, eles são estáticos usando a propriedade position. Enquanto ele for estático, a gente não consegue mover esse elemento na página. Então aqui eu criei como se fosse um corpo, né, simulando aqui um corpo de uma página, um body. Coloquei aqui os eixos no meio, na vertical e na horizontal. Isso daí vai ajudar a gente. E todo elemento, ou elemento ou a página inteira, ele vai ter pontos de referência, que vai ser o seu topo, que a gente referencia como top, o left, que é o seu lado esquerdo, o right e o bottom. Então toda a página, ou todo elemento, né, quando a gente estiver falando de elemento pai e filho, eles vão ter as suas referências. E é através dessas referências que vamos movimentar o nosso elemento, quando a gente fizer a alteração do valor estático. Então aqui, um outro ponto importante é que todo elemento, quando ele é criado, o HTML sempre vai renderizar ele e posicionar ele na página da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, o primeiro elemento vai ser criado aqui, o segundo aqui. Quando não houver mais espaço, ele vai ser jogado para baixo e aí até chegar no fim da nossa página, certo? Mas inicialmente com o valor estático. Então aqui, se eu criar o meu primeiro elemento aqui, uma div1, por exemplo, vou criar aqui minha div1. Essa div1 foi posicionada aqui automaticamente com seu valor estático. E em relação às suas referências, top e left, bem no cantinho, a gente sabe que não existe nenhum espaço entre o elemento e o seu pai, no caso aqui, o body. Então, eu já sei por dedução que, por eu não ter nenhum espaço, então o meu valor de top em relação ao topo do elemento vai ser zero. O top dele vai ser zero. E o left também, zero. Então, o ponto mais fácil da gente entender quando a gente falar de posicionamento é saber o espaço que existe entre o elemento e o seu elemento pai em relação às suas posições, seja no topo, à esquerda, né, à direita ou ao fundo. No caso aqui, o que seria mais fácil? Saber usar o top, que eu sei que não existe espaço nenhum ali, e o left, ou usar o right, que eu teria que fazer conta para saber qual a quantidade de espaço que eu tenho aqui, e o bottom, que eu também teria que fazer conta para saber a quantidade de espaço que tem aqui. Então não teria muito sentido. Então o mais fácil é sempre pegar o espaço que tem menos ou nenhum. Então se essa div tivesse aqui embaixo, aqui no final, ao invés de usar o top, seria mais fácil usar o bottom. E aí eu poderia dizer que o bottom seria zero. Então, agora vamos começar a movimentar os elementos. A primeira coisa que tem que ser feita é a alteração de static para relative. Então, se eu quiser movimentar essa div daqui para cá, vou até colocar agora. Então eu tenho que essa div, aonde ela está hoje na posição estática, é a posição original dela, sem nenhuma alteração. Mas eu quero trazer ela para cá, movimentar ela. Quero trazer ela para cá, certo? Então, se essa div, primeiro passo para essa div vir para cá, mudar aqui o elemento de static, isso aqui vai sair, e a gente vai fazer a alteração agora para relative. Relative.
esse elemento vai ser, agora eu digo para o HTML que eu posso movimentar esse elemento. E como que eu trago ele para cá? Como eu expliquei, é mais fácil a gente sempre ver o espaço que está entre o elemento da nossa referência que queremos, né, para cima, tanto usando o top, ou left, ou right, ou bottom. Nesse caso, essa linha aqui vai ajudar a gente, a linhazinha imaginária que eu criei aqui. Se eu sei que essa página tem 600 pixels de altura, então o meio dela aqui vai ser 300 pixels, certo? Então, automaticamente eu sei que o espaço entre o topo da minha div e o topo do seu elemento pai tem 300 pixels. Então eu posso colocar agora que essa div 1 tem top 300 pixels. Só que, lembra que a posição original dela é aqui? Se eu colocasse só o top 300 pixels, ela iria vir para cá. Iria vir para cá. E eu não quero que ela venha para cá, eu quero que ela venha para cá. Ou seja, eu desloquei na vertical e agora eu preciso deslocar na horizontal. Então, se eu sei também que a página tem 400 pixels de largura e o meu eixo aqui tem o eixo, ou seja, vai ser 200 pixels, e ele está bem aqui na lateral do eixo, qual o espaço que eu tenho entre a borda lateral dele e a do pai dele, no caso do body, e o elemento? Qual o espaço que existe entre esses dois elementos? 200 pixels. Top. 200 pixels. Agora, utilizando o top, eu alterei esse elemento na vertical, trouxe ele para cá, e depois, opa, botei top aqui, é left. Left. E usando o left, eu movimentei esse elemento na horizontal, fazendo com que ele venha para o meu ponto de origem, de destino, em relação ao seu ponto de origem, certo? Então aí, utilizando o relative, eu consigo alterar a posição do elemento em uma página em relação ao seu pai. Isso daqui é o body, mas poderia ser uma outra div, uma div main, uma div, uma section, poderia ser qualquer outra div. Então, quando eu digo que esse elemento é relativo, ele sempre vai ser relativo em relação à sua posição original dentro de um elemento, seja esse elemento qualquer que seja. E aí eu utilizo o top e o left para poder fazer essa movimentação, certo? Poderia também usar o right e o bottom, mas dependendo da posição que a gente quer colocar esse elemento na página, a gente tem que identificar qual que seria mais fácil, que a gente faria menos conta. Ou seja, se esse div agora, se eu quisesse trazer ele aqui para baixo, ao invés daqui no meio da página, se eu quisesse que ele ficasse aqui bem no final da página, ao invés de colocar o top 300, eu iria utilizar, tiraria o top, colocaria que ele teria o bottom 0. E aí eu traria esse elemento para cá e o left 200 manteria ele ali na posição, no eixo ali, né, na horizontal, manteria ele no mesmo local, certo? Então é assim que a gente posiciona elementos utilizando o position relative.